Semana mais tranquila nos indicadores econômicos. Hoje é segunda-feira, é a nossa análise do Bitcoin e do Ethereum. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar aqui pelo CME. Então, depois de índices inflacionários muito bons na semana passada, a gente tem aí uma precificação do mercado. O mercado aposta num aumento do Fed em 0,25. Então nada tira isso daqui. Então assim, a gente está com quase 100%. Vem aqui uma semana ainda tinha 7%. Agora a gente está com o pessoal bem em linha aqui, né? Vamos chamar. Apostando muito nessa alta de 100%, ou dessa alta de 0,25. Então a gente tem aí o mercado já precificando um aumento daqui a 9 dias. Então na semana que vem a gente já tem aí 0,25. Um novo pulo do Fed pode trazer euforia para o mercado na semana que vem. Mas a princípio é o que a gente tem de dados. É uma semana bem tranquila em termos de agenda econômica. A gente tem na quinta-feira aqui, a gente tem muito dado da Europa para ficar olhando aqui. Então a gente tem aqui o euro no CPI, tem Itália, tem o Reino Unido, um pouquinho da Nova Zelândia. Então tem alguns CPIs, então dados inflacionários do velho mundo aqui para a gente estar dando uma olhada durante essa semana. Aqui, se a gente for falar, tem um pouquinho de confiança do consumidor e um pouquinho de PMI aqui para a gente estar olhando. Então um pouquinho de economia americana aqui, um pouquinho de como está o aquecimento da economia, mas nada muito relevante para a semana. É uma semana com dados econômicos mais tranquilos. Dito isso, estamos no diário do Bitcoin. Então muito do que eu falei, né, a gente está preso nesse order blocker aqui grande de 30 mil a 31 mil. Então ele tem essa diferença aqui e a gente está preso nesse canal de 29.500 e 31.500. Semana vinha uma semana bem tranquila, ele não saindo. A gente teve a notícia, o ganho da XRP, da Ripple, sobre o processo da SEC, o que trouxe uma euforia para o mercado. Então a gente teve aqui a quinta-feira o mercado disparando, na sexta-feira devolveu tudo. Então assim, foi um dado que não foi o suficiente para manter o mercado aquecido e continuar uma alta. A gente tem grandes zonas de liquidação acima de 31.500 e abaixo de 29.500, que vai precisar de uma força grande de mercado para subir. Deixa eu fechar aqui o nosso indicador, que ele está dando uma mexida aqui. O Bitcoin está movimentando aqui para fechar, falta uma hora para fechar o domingo, né? Começar a segunda-feira aqui. Então ele já está começando a fazer um movimento de que ele pode talvez tentar uma subida aqui e fechar um pouquinho positivo a semana. A FIO aqui deu uma batida no que eu estou acompanhando, ele está subindo aqui, está indo. E a RND aqui está meio lateralizada aqui. São as moedas que eu estou acompanhando nesse final de semana. Podemos até falar delas daqui a pouquinho. Talvez eu até passe principalmente a FIO aqui como uma opção para vocês aí, mas a gente fala daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para o Bitcoin. Então, se nada vier de fora do mercado de ruim ou de positivo, a gente deve ter o Bitcoin mais uma semana dentro dessa lateralização aqui. Vamos aqui nos 15 minutos, deixa eu abrir as zonas de liquidez. Então se vocês olharem aqui para baixo de 30, a gente tem um monstro aqui. Aqui para cima de 31.500 não tem tantas, até porque já tem um posicionamento forte aqui para romper, né, esse 30.500 aqui antes do 31.500. Então a galera está posicionando ordens aqui para tentar achatar o Bitcoin. Ele precisa fazer um rompimento aqui para daí começar a se construir a liquidez aqui em cima, mas a gente olha aqui em cima ainda é uma zona de liquidez muito forte. Deixa eu fechar aqui o alerta que ele está disparando. Deixa eu dar uma mudadinha no alerta aqui para a gente poder mexer aqui tranquilamente. Deixa eu passar para 45 e para
35 aqui. Ok. Uma zona mais aberta aqui pra gente tá trabalhando aqui. E não fica nos pegando. Então o Bitcoin tá nesse canal. Vai depender muito dessa mudança. Se a gente olhar a hora, ele vem desde a queda depois da grande subida aqui da Ripple. Ele teve a queda que veio e lateralizou, então ele tá vindo aqui. Esse order blocker aqui da zona dos 30 mil tá segurando. Ele veio testar algumas vezes durante o final de semana, não foi. Então quando a gente vê aquela zona de liquidez aqui, é muito provocada por esse order blocker aqui de cima. Então ele vai ter que romper para daí voltar nesse order blocker que a gente vê aqui dos 31 mil, 31.200 e aí começar aqui uma zona de liquidez forte. Que eu achei que ia romper com a notícia da XRP, mas rapidamente as ordens vieram e o preço despencou bem mesmo, trazendo de volta ali para baixo. Então o Bitcoin está encaixotado aqui. Se a gente olhar, ele vem muito dançando nas 4 horas, nesse canal meio de alta aqui, dentro do próprio canal, né? Então se a gente olhar aqui, são 2 order blocks que a gente acaba se repetindo, começa a se conversar os gráficos aqui, e ele acaba se repetindo aqui e pegando. E ficando preso, mas com espetadas foras que faz esse canal de subida aqui. Então a gente começa a ter esse canal invadindo a zona dos 30 mil, que pode começar a empurrar o Bitcoin aqui para cima. Ou se ele não ser sustentável aqui, né, ele romper aqui para baixo, talvez essa zona ser bem complicada. É difícil falar, só com uma notícia muito negativa para a gente ver o preço caindo muito forte, porque tem uma muralha aqui nos 29.500. Então a hora que a gente olha aqui, é uma muralha, já tá até, deixa eu fechar isso daqui, que não, mas é uma muralha bem grande aqui, que começa nos 30 mil e vem descendo aqui, é bastante ordem, é um rompimento muito forte aqui, precisa ter algo bem forte para estar rompendo. Minha expectativa para o Bitcoin alavancar e subir e começar a romper, eu acho que ele precisa fazer uma limpeza dessas ordens aqui. Então ele precisa vir até 29.500 aqui, limpar essas ordens e aí voltar a subir com o preço forte. Se vai acontecer essa semana? Não sei. Mas a gente precisa tá de olho nessa parte aqui. Então é basicamente isso. A gente é uma semana que vai depender de notícias. A gente depende de algo externo do mercado aí para fazer o rompimento. Se não, a gente vai ter aí variações bem pequenas, como vinha aqui durante a semana até a notícia da Ripple, que não conseguiu romper. Ethereum, como é que tá? Ethereum tá um pouquinho diferente. A notícia da Ripple, e aí até faz sentido o Ethereum manter, colher mais os frutos da Ripple, porque teve aquela questão da SEC falando que era um ativo imobiliário também o Ethereum, né? Só deixando de fora o Bitcoin. Com o ganho da Ripple, então a gente teve aí um ganho de 50% aí dessa euforia para o Ethereum, e aí ele rompeu a zona de 0,78 de retração da Fibonacci. Então agora ele começa a olhar o ponto mais alto do ano, né? O all-time high de 2023, a gente começa a olhar aqui de novo e ele pode seguir, mas ainda com menos força que o Ethereum, que o Bitcoin, que fez um novo all-time high na semana passada, né? De 2023. Então, mas o Ethereum conseguiu uma parte aqui que talvez agora ele consiga se sustentar dentro aqui da Fibonacci a partir de cima e aí começar a olhar aqui para cima. Mas ainda vejo o Ethereum correndo entre 1.850, porque ele pode voltar com a queda, a 2.000. Então aqui bem onde está até aqui eu coloquei 1.900, mas eu botaria 1.850. Também é um canal que fica, não tem muito o que falar. A gente está num momento aqui de mercado onde a gente precisa tá vendo algo acontecer. E talvez alguma notícia diferente com relação inclusive aos ganhos da XRP possa trazer aqui algo interessante para o Ethereum e ele realmente começar a ganhar força aqui e voltar aí a fazer novas máximas durante o ano aqui
e buscar aí a mesma euforia do Bitcoin. Mas, em contrapartida, a gente tem um degrauzinho a mais aqui no canal. Esse order blocker que criou aqui com essa subida e descida seria interessante o rompimento. Então, o Ethereum trabalhar um pouquinho acima de 2.000 aqui. Então, entre 2.000 e 2.050 seria ideal a gente ver o Ethereum começar a dançar aqui em cima, para daí a gente ter duas zonas grandes para começar a fazer o rompimento aqui da última máxima, né? Então a gente conseguir ter essa subida. Então pro Ethereum aqui ele precisa dar uma subida aqui até 2.000. Acho que ele precisa dessa força e se estabilizar aqui dentro de 2.000 para começar a ter novas subidas. Senão esse order blocker que criou aqui pode gerar uma rejeição e o Ethereum voltar a cair. Deixa eu só colocar aqui os 15 minutos, só um minutinho, pessoal. Olha, se a gente olhar os 15 minutos do Ethereum, a gente vê aqui muitas ordens, né? O Ethereum tá bem pressionado e a hora que a gente olha, que eu falei para vocês, né? O Ethereum vai ter um respiro para ele começar a trabalhar numa zona aqui acima dos 1980 aqui, ó. Que tem uma grande liquidez, um open interest bem alto aqui aberto. Então ele rompendo isso daqui, ele começa a trabalhar e aí olhando sim os 2.000 a 2.100, a gente começando a olhar uma construção de ordens acontecendo. Até então, o Ethereum está bem preso, ele precisa desse rompimento, ele precisa conseguir romper essa área. Deixa eu tirar aqui até para mostrar o movimento do Ethereum, mas ele está bem aqui com uma zona aqui em cima e esse final de semana é uma lateralização. Então ele precisa dessa força. O Ethereum ele precisa começar a operar acima de 2.000 para tirar esse order blocker grande aqui, que a gente viu que tem muita ordem aqui, uma zona de liquidez muito forte impedindo a subida do Ethereum. De novo, essa subida aqui varreu muita ordem, mas a construção rapidamente foi refeita no dia seguinte. O que vem segurando o Ethereum, o que vem segurando o preço. A gente está num momento crucial, né? Tanto dos ursos quanto dos touros. Quem romper para cima ou para baixo agora pode ter um movimento grande, tanto para cima quanto para baixo. Então é o que a gente está vendo. E à medida que esse tempo vai lateralizando, tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum, as nossas LTAs aqui, elas começam a se tornar cada vez mais importantes. A hora que o Bitcoin e o Ethereum chegar a encostar na LTA, aí a gente vai ver qual é o destino que vai se seguir. Então essa LTA, seja aqui ou seja aqui, epa, eu peguei a Fibonacci aqui, deixa eu voltar, que a LTA do Bitcoin está um pouquinho mais longe, seja aqui ou seja ali, ela vai ser de extrema importância para fazer o próximo movimento. Então a gente está trabalhando aí, pode ser até setembro nessa marasmo, pode ser, mas acho difícil a gente não chegar mais próximo disso. Mas esse reteste aqui da LTA, seja no Bitcoin ou seja no Ethereum, ele pode ser de importância para marcar o próximo movimento. Então sempre de olho aí no que pode acontecer com o Ethereum e o Bitcoin nesse momento aí desse reteste. Falando um pouquinho aqui, então vamos falar aqui vamos colocar duas moedas essa semana que eu tô de olho, que é a FIO e a RNDR, são duas moedas com potencial movimento de alta. Então vamos pegar aqui a FIO primeiro aqui, ó. A gente tem ela aqui nos 15 minutos fazendo, então ela tem aqui uma zona entre 4,33, 4,31, que é um order blocker interessante. Quando a gente coloca aqui, tem uma liquidez grande aqui, ó. Pode ver que aqui ela vem até aqui embaixo, ela executa muitas ordens, então ali 4,30 pode ser um bom momento de entrada. Se você quiser ainda esperar esse outro order blocker aqui, pode ser até interessante, mas talvez ele não chegue. Mas em alguma notícia ruim do mercado, ele pode sim vir buscar 4,24 aqui. Então fiquem atentos aí com o que pode estar por vir aí pro futuro. Mas ele é um bom momento aqui de entrada ali por volta dos 4,30 para fazer altas, e ele tem uma chance muito grande, né? Se ele conseguir romper esse triângulo aqui, que na verdade ele está num canal maior aqui, né? Um canal de baixa maior, mas aqui eu fiz um outro triângulo aqui, que é esse pequena canal de subida, né? A gente poderia fazer aqui até essa entrada de subida, que ele vem fazendo esse bico.
Então ele pode sim vir romper e aí ele vir buscar aqui as 200 dias e tentar fazer uma subida. Então tem esse potencial, uma entrada ali nos 4,30, um pouquinho para baixo, dá de 50, média de 50, que é o que nos segura aí, pode ser interessante para a FIO aí e ela performar bem, já que mesmo com as pancadas aqui da boa notícia da Ripple, ela não conseguiu ter uma saída desse canal de baixa, que é o grande rompimento. A hora que ela romper um canal tão longo assim, ela deve buscar aqui sim a sua saída e fazer aí algo em torno de 10, 15%. Mas é uma moeda para ficar interessante para estar entrando. Entre 4,30 aqui, ela tem aqui a zona de 50% entre as duas order blockers maiores aqui para estar dando uma segurada aí no preço. E o próprio canal aqui de subida, ela pode vir retestar para subir. Se você quiser ser mais conservador, você pode esperar que realmente aí 4,23, 4,25, que conversa muito com essa zona aqui, né, de 4,24 e tudo mais. Um reteste nessa zona aqui pode fazer uma subida grande. RND, então olhando aqui, a performance de hoje foi bem ruim da RND, ela caiu bem durante o domingo, então ela teve um impacto aí de 3,26. A maioria das altcoins aqui, se a gente abrir a lista, tá no vermelho no domingo, então tem uma correção acontecendo. São poucas as que estão subindo, você tem uma OP, uma Ocean, que são moedas grandes, FTT que tá aqui, mas isso não considero ela. Aí você tem uma Base subindo por algum motivo, e você tinha XRP, tava subindo bem hoje também aqui, não sei se mudou, tá aqui. Ainda tá subindo, que são os destaques. O resto vem num domingo aí de baixa para essas criptomoedas. Ela de novo, aí uma entrada em 1,90 mais ou menos, que é a Fibonacci, a retração de Fibonacci dela aqui, que vem segurando já isso daqui, pode ser interessante para ela fazer uma subida. E de novo, ela está num ponto de testar novamente essa LTA de alta dela aqui, que eu até tracei, você pode até ser um pouquinho mais aqui, isso, para dar 2 pontos, né? Porque deu esse ponto para cá. E ela poder realmente fazer esse caminho aqui, esse teste e fazer a subida. Um rompimento dela aqui pode ser interessante. Um rompimento aqui para baixo, ela pode vir buscar 1,70 de novo, tudo mais. Mas vai depender muito da subida. Eu acho que ela pode vir testar e fazer um trade curto aqui, pode ser interessante. Se você quiser esperar esse momento de decisão aqui e entrar para baixo, também pode ser algo interessantíssimo. Bom, galera, de volta para mim, acho que esperar o que pode trazer de novidades aí durante a semana e que pode afetar o Bitcoin ou o Ethereum ali, para a gente ver que caminho vai seguir. 2 sugestões ali, lembrando sempre, não é uma dica de investimento, faça a análise de vocês, mas são 2 moedas que eu estou olhando ali para trades curtos. Se ela aproveitar esse momento de subida, ela vai sempre acompanhar ali o Bitcoin, sempre numa proporção maior que o Bitcoin. Então acompanhe o Bitcoin, o momento de entrada, o que ela vai fazer, e acompanhe o movimento do Bitcoin naquele momento. Seja para baixo ou seja para cima, são 2 moedas que podem dar um grande movimento quando romper aquele bico do triângulo. Então acompanhem, se quiserem ser mais conservadores, espera o rompimento do triângulo, seja para baixo ou para cima, ou operem dentro daquele triângulo. Na hora que ele vem retestar e vê que subiu, entra ali e vai para cima. Mas aí daí a gente fala semana que vem mais como foi essas moedas aí, e eu vou colocando um pouquinho da maneira que eu opero para vocês. Essa moeda vai ser interessante para a gente estar olhando. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!